Na aula passada, nós estávamos vendo sobre a Idade Média. A transição da Antiguidade para a Idade Média. Só que a Idade Média acabou. Todo aquele contexto da Idade Média, fragmentação de poder, os feudos, senhor feudal, relação de suzerania e vassalagem, como se organizava o feudo, o manto senhorial, o manto servil, tudo aquilo ali que vocês também fizeram uma atividade complementar sobre isso. Agora, eu gostaria de chamar vocês para uma outra transição. Agora, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que acontece para dessa ruptura da Idade Média para a Idade Moderna? Assim mesmo como a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade Moderna também irá iniciar com a queda do Império Romano do Oriente. Lembra que ficou ainda o Império Romano do Oriente em pé, Constantinopla lá e tudo? Agora é o momento do Império Romano cair. Na tela para vocês, porque a aula agora, a aula número 9, eu, professor Beto, estarei trabalhando com vocês Idade Moderna. A Idade Moderna, ela estende-se do final do século XV até o século XVIII. Enquanto a Idade Média vai durar em torno de 1000 anos, a Idade Moderna, ela só vai durar 300 anos. 300 anos. 1000 anos de Idade Média, 300 anos de Idade Moderna. E vai iniciar justamente com a queda do Império Romano do Oriente, lá com a queda de Constantinopla, em 1453. Em 1453, nós temos a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, a capital do Império Romano do Oriente. Nesse período, nós vamos nos depararmos com grandes navegações, vamos nos deparar com o Renascimento, vamos nos deparar com a Reforma Protestante, com o absolutismo, Revolução Científica e o Iluminismo, Revolução Industrial, revoluções liberais, e a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, que é a independência dos Estados Unidos. Então, esses acontecimentos, eles vão estar diretamente ligados a esse período chamado Idade Moderna, que começa no século XV e se estende até o século XVIII. Começa aqui, queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Nesse período também, a tomada de Constantinopla vai fazer com que os europeus partam para buscar novos caminhos. Começa então um processo de grandes navegações. A queda de Constantinopla vai fazer também uma migração grande para a Itália, e aí nós vamos nos deparar com o renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, renascimento científico. E quando nós falamos na palavra renascimento, nós podemos caracterizar que é uma coisa que já existia, que ficou a Idade Média no meio e ela está renascendo de novo. O renascimento é a busca da cultura greco-romana trazida novamente para dentro da Europa, por isso que é chamada de renascimento. Aí nós vamos ter o primeiro grande, um dos maiores impactos, um baque da Igreja Católica, que vai ser a Reforma Protestante. Martim Lutero, João Calvino e outros vão fazer a Reforma Protestante, que vai fazer uma ruptura da Igreja Católica. Neste momento, nós temos os reis absolutistas, os estados absolutistas, a formação dos estados nacionais. Reis agora com todo o poder. Enquanto o senhor feudal tinha um poder fragmentado, agora o poder estará reunido na mão de um só soberano. Mas vamos ver cada um ponto. Vamos começar com o renascimento comercial e o renascimento do artesanato. Vamos começar aqui. Na tela para vocês. Essas rotas comerciais que vocês estão aqui são quando o sistema feudal ele começou a abrir e as cruzadas propiciaram muito esse contato do Oriente com o Ocidente, e eles vão fazer rotas comerciais.
Nós temos essa rota do norte, que é a rota Hanseática, que está relacionado à Ásia. Nós temos Gênova, aqui Veneza, nós temos Catalão, nós temos Champagne, nós temos a rota nós temos a rota italiana, as rotas terrestres. Então, nós tudo aqui estamos vendo rotas comerciais. É quando o Oriente começa a fazer comércio com o Ocidente. Então, nós temos o Oriente fazendo comércio com o Ocidente. Só que aí eu chamo a atenção para vocês que com a tomada de Constantinopla, que era sede do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos vai impedir que essas mercadorias transitem e cheguem à Europa de forma barata, ficam caras. É por isso que Portugal e Espanha vão partir para as grandes navegações. Esse sistema de compra e venda de mercadoria faz surgir o capitalismo. O capitalismo ele surge nesse momento e o capitalismo ele recebe este nome de mercantilismo. Compra e venda de mercadoria, de mercantilismo. E como é que se caracterizava esse mercantilismo? Que é o primeiro momento do capitalismo. O mercantilismo ele tinha essa característica. Ele buscava o colonialismo, ou seja, eu vou conquistar terras para virarem colônias do meu país e com isso dominar a matéria-prima. Então, eles precisavam formar colônias. Eles precisavam arrecadar metais preciosos, que era o metalismo, ouro, prata. Precisavam ter a balança comercial favorável, precisavam vender mais e comprar menos. Isso é a balança comercial favorável. E eles precisavam do protecionismo, que seria o que o protecionismo? Eu vou pegar minha mercadoria, que é produzida no meu país, e se vir mercadoria igual de outro país, eu vou taxar essa mercadoria em impostos 30%, 50%, 100%, para que essa mercadoria não concorra com a mercadoria nacional. Isso se chama protecionismo. Nesse período também surge uma nova classe social. Vem cá comigo. Na aula passada, quando nós estávamos fazendo atividade, nós vimos sobre as cidades medievais, que eram protegidas por muralhas, eram protegidas por torres. E essas cidades medievais, elas vão ser chamadas de burgos. E quem morava no burgo eram os burgueses. E essas cidades medievais, onde nós temos a burguesia produzindo nela, essas cidades medievais elas vão ser grandes centros comerciais, surgindo essa nova classe social chamada burguesia. Se a pessoa mora no burgo, ela é burguês, ela faz parte dessa nova classe social burguesia. E essa burguesia comercial, ela aos poucos vai se enriquecendo. Se enriquecendo, 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 fazendo comércio, comprando e vendendo mercadoria, não produz nada, mas ela compra e vende mercadoria, essa burguesia. É como se fosse essas lojas de departamento, não tem? A loja que tem um senhor calvo, que ele faz propaganda da loja dele, que ele compra e vende mercadoria, abre um monte de loja espalhada pelo Brasil. Pois é, aqui, nós temos aqui essa classe social surgindo nessas cidades medievais. Grandes comerciantes, eles vão ficar ricos. Só que eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. É aí que eles vão buscar a busca pelo poder. Eles vão buscar esse poder e eles vão começar a tramar a derrubada dos reis absolutistas, se forma nesse período, e a derrubada da aristocracia. E isso, lá na frente, vai resultar no que nós vamos chamar de Revolução Francesa e a própria Revolução Norte-Americana. Na tela para vocês. A burguesia
surge como nova classe social. Outra característica desse período é o Renascimento. O Renascimento desse período, e quando eu falo de Renascimento, meus queridos alunos, quando eu falo de Renascimento, eu não estou só falando desse renascimento artístico. O Renascimento na Europa, a Europa passou 1000 anos de Idade Média. A Igreja Católica dominando o pensamento, a forma de ver, a forma de agir, a forma de se comportar. E de uma hora para outra, nós vamos ver renascer essa cultura greco-romana. Uma cultura greco-romana trazida pela arte. A arte, até então, era sacra. Eu fazia escultura ligada à religião. Mas a arte, ela passa a se desprender mais da questão religiosa. Aqui, um quadro chamado Nascimento de Vênus. E Nascimento de Vênus já se desprende da questão religiosa cristã, e aqui ele já traz uma mitologia romana. Nascimento de Vênus é uma mitologia romana. Uma mitologia que ela é trazida como uma forma de se expressar e dizer, olha, nós estamos agora buscando a cultura da antiguidade para trazer para este momento. Outro painel muito famoso do período renascentista vai ser esse daqui. Alguém sabe o nome desse mural aqui? Como é que ele é chamado? Esse mural aqui? Só um detalhe para vocês. Esse mural aqui são filósofos que foram pintados. Sócrates, ali. Platão, Aristóteles aqui. São retratados filósofos que não viveram na mesma época, mas eles foram retratados como se tivessem todo mundo convivendo numa mesma escola. Essa escola aqui, esse mural ficou conhecido como Escola de Atenas, que retratava a filosofia grega renascendo neste momento. Agora não era mais a filosofia cristã, baseado na patrística e na escolástica. Agora eu tenho a filosofia aristotélica, eu tenho a filosofia platônica, eu tenho a Aristóteles influenciando a filosofia. Mas sem uma interpretação religiosa como foi dado na patrística e na escolástica através de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Agora é uma filosofia mais pura e é retratado nisso aqui. Mesmo quando Michelangelo pinta o teto da igreja lá da Capela Sistina, quando ele pinta, eu me emocionei quando eu fui na Capela Sistina e vi essa pintura ao vivo. Tá? Aqui ele retrata passagens do Antigo Testamento e pela primeira vez Michelangelo retrata Deus. Ele diz, espera aí, se Deus foi feito à imagem, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Deus tem a imagem e semelhança do homem. Pela primeira vez ele retrata a figura de Deus. Aí a gente olha, quando imagina Deus, a gente já imagina Deus um senhor velho de barba, né? Culpa do Michelangelo. E aqui ele está retratando o nascimento do homem, a criação do homem. E ele vai, o Renascimento ele não rompe completamente com o cristianismo, mas ele vai trazer essa cultura clássica mais a vigor da tradição cristã. Tanto é que esse Deus ele está no manto, e se você observar esse manto, observa aí, ele tem um formato de quê, esse manto que aparece aqui, envolto de Deus? Muito bem. Ele tem um formato de um cérebro. Isso retrata um Deus racionalista, que é uma das filosofias, uma das correntes, o racionalismo, uma das correntes filosóficas que vão estar dentro deste momento.
o racionalismo. Então é um Deus racionalista, criando um homem, um Deus à imagem e semelhança do homem. E aí, se o Deus é a imagem e semelhança do homem, neste momento também eles vão defender o antropocentrismo, que é o homem como centro das atenções. Eles vão defender, aí, além do antropocentrismo, eles vão defender o heliocentrismo, dizer na ciência que a Terra não é o centro do mundo, mas sim o Sol é o centro do mundo. Eles vão ser contrário ao teocentrismo, que tudo se explicava pela religião. É por isso que, neste momento, nós vamos ter a ciência em pleno desenvolvimento. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, são pensadores que eles são cientistas, que eles estão questionando a explicação da natureza, do mundo, só pelo teocentrismo, só pela questão religiosa. Se deu um trovão, porque Deus está brigando. Não, eles vão dizer, não, espera aí. São choques das nuvens que fazem dar o relâmpago, e o relâmpago dá um barulho, chega primeiro a luz, porque a luz era mais rápida do que o som, e depois chega o som do trovão. Olha aí, ó, a explicação mais científica para um trovão. Então, há todo um contexto da ciência, matemática, astronomia, física, química. A medicina vai ter um avanço muito grande nesse período. Então, isso são características desse mundo moderno. Idade moderna. Começa a ter uma transformação do mundo. Na tela. E se não bastasse, tem essas características. O renascimento científico, ele tem essa característica. O uso da pesquisa e da investigação como método de produção e conhecimento científico. Grandes avanços na área de astronomia, medicina, matemática, física, química e biologia. Desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente na área de observações astronômicas. Então, a ciência ela se desenvolve. A fé, coloque, a fé e a razão, elas vão estar em choque neste momento. A Igreja Católica, que era toda poderosa da Idade Média, ela vai começar a balancear. E se não bastasse só isso, vem mais a Reforma Protestante. Sabe quem é esse daqui? Esse monge? Alguém tem ideia de quem seja esse monge? Não? Martinho Lutero. Martinho Lutero está aqui, ó, pregando as 95 teses dele em protesto à Igreja Católica. Ele vai fazer uma viagem a Roma e vai perceber que lá em Roma a corrupção, a venda de indulgência é perdão, né? A venda de perdão, a venda de pedaços de céu, a venda de relíquias sagradas. Pedaço de cruz de Jesus daria para construir uma cidade toda de tanto pedaço de cruz de Jesus que foi vendida. Mantos sagrados. Então, tudo isso, Martinho Lutero ele vai protestar contra a Igreja Católica. Já pensou se Martinho Lutero voltasse hoje e visse o que aconteceu? Ele ia dizer, meu Deus, não foi isso que eu construí. Isso que está aí está totalmente diferente do que eu construí. Mas ele faz aqui o protestantismo. Olhem na tela para vocês o que caracterizou esse protestantismo. Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, um manifesto público, as chamadas 95 teses, protestando contra a atitude do Papa. Então, Martinho Lutero estava protestando contra o Papa. É por isso que nós vamos chamar esse período de reforma protestante. E essa longa discussão entre Lutero e a autoridade católica terminou com uma excomunhão de Lutero em 1520.
Lutero foi expulso da igreja. Em protesto, Lutero queimou essa excomunhão, que era uma bula papal, em plena praça pública, que o condenava. Mas Lutero não estaria só, não. Outras pessoas, João Calvino, não aceitava muito o que o Lutero fez e criou o calvinismo. A igreja calvinista, John Calvino, o rei Henrique não gostou que o Papa não autorizou ele casar com Ana Bolena, ele criou uma igreja para ele, a chamada Igreja Anglicana. É criada a Igreja Anglicana. A reação católica contra o avanço do protestante fez com que a Igreja Católica se reunisse no chamado Concílio de Trento, lá no Concílio de Trento, e aí nós temos a aprovação da ordem jesuítica, que é a Companhia de Jesus, que foram os jesuítas que vieram catequizar aqui, e o restabelecimento da Inquisição. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês só isso. A Inquisição na Idade Média, ela foi um mecanismo de muita força da Igreja Católica. Porque quem era contra a Igreja Católica ia para o tribunal da Inquisição. Ser torturado, ser queimado na fogueira, ser preso. E o tribunal da Inquisição vai ser restabelecido como forma de barrar a reforma protestante. Mas ele não consegue. Alguns reis, príncipes, vão apoiar a reforma protestante, e aí nós temos aí a transformação deste período e o poderio da igreja. E na política, como é que está a questão da política? Olhem na tela para vocês, porque na política nós temos a formação dos Estados Nacionais. Professor, o que é isso, essa formação dos Estados Nacionais? Quando os germânicos invadiram aí a Europa, eles fragmentaram a Europa todinha. O poder estava na mão dos senhores feudais. Só que os senhores feudais, eles começaram a enfrentar um sério problema. Vem cá comigo. Os senhores feudais, eles começaram a enfrentar o sério problema. A fome, as revoltas camponesas, elas vão trazer um problema seríssimo para esse sistema feudal. Então, os senhores feudais, eles vão escolher um dos senhores feudais e vão dizer, você será nosso rei. O nosso exército vai ficar nas suas mãos. E nós vamos agora formar um conjunto de feudos, um conjunto de terras, e vamos dizer que isso é uma nação. Começa a ser formado os reinos. O reino de Castela, o reino de Aragão. Os reinos começam a se formar como países. São a formação dos estados nacionais. Países começam a aparecer agora como um rei. E esse rei ele vai ter tanto poder que ele vai ser um rei absolutista. Olhem na tela para vocês. Olha aí as nações que surgem. O Império Búlgaro, Croácia e Bósnia, o Reino da Hungria, o Sacro Império Romano Germânico, o Reino da Polônia, o Reino da França, o Ducado de Borgonha, o Califado de Córdoba, o Reino Cristão Hispânico, os anglo-saxões. Aqui são reinos que se formam e se fortalecem como estados nacionais. A Itália ainda está fragmentada, não se forma um reino unificado. E característica desses estados nacionais, nós temos a delimitação de fronteiras, que vão dizer, olha aqui, essa daqui, vão começar a falar assim, ó, essa daqui é minha fronteira, ó, ninguém ultrapassa a minha fronteira. Eu delimitei a fronteira do Sacro Império Romano Germânico. Então, delimitação de fronteira. Vão instituir uma moeda única. Vamos cunhar uma moeda que seja do nosso reino. Unificação de impostos. Formação de um exército permanente nacional.
agora não são mais os exércitos dos senhores feudais, e sim um exército nacional. Concentração de poder na mão dos reis, que se tornam absolutistas. Manutenção do privilégio da nobreza, formação de um corpo burocrático feito pela nobreza. Unificação de pesos e medidas e uma justiça real. Com essas características formam-se as monarquias absolutistas. Aí nós temos aí Henrique VIII como representação dessa monarquia absolutista. E o fortalecimento deste poder da monarquia absolutista, com essa nova configuração sociopolítica, os reis passaram a assumir um perfil próximo ao absolutismo, que teve seu auge com Luís XIV, autor da famosa frase. O Luís XIV era um rei francês, tá? Luís XIV. A frase dele: o Estado sou eu. E através dessa força do monarca, subjugado os líderes locais, é que os Estados nacionais modernos, como conhecemos hoje, pôde surgir. Então, os reis absolutistas. Tá? Então, essa é a formação desse modelo de absolutismo. Como nós estávamos vendo lá no início da nossa aula, nós estamos aqui em processo de transição deste período. Nós saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna. E aqui, na Idade Moderna, eu não coloquei ainda as grandes navegações, eu não coloquei o colonialismo que está dentro da Idade Moderna, quando Portugal chega, Espanha chega aqui nas Américas, depois a Inglaterra chega no norte da América, ocupa a Ásia, ocupa a África, o colonialismo, a escravidão, que foi uma forma econômica da Idade Moderna. Em vez dos servos da Idade Média, eles optaram por escravos humanos. Então, são características deste período, que vai se dar até a Revolução Francesa, quando nós temos a queda do rei absolutista, quando Luís XVI, neto de Luís XIV, vai ser guilhotinado e acaba aí a Idade Moderna. Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês, porque nós temos mão na massa. Vamos lá?